Meu nome é Marcos. Basicamente, se fosse me resumir, eu sou uma pessoa que gosta muito de trabalhar com curta-metragem, documentários e esse tipo de evento audiovisual. Dentro dessa área, assim, eu desde pequeno sou ligado à artística, a teatro, música e assim vai. Então, eu sou premiado nacionalmente e internacionalmente com esses curtas. E aí, a gente lá no nosso colégio, a gente tem um grupo que a gente juntou as pessoas que gostam de trabalhar com essa parte de audiovisual. E no ano passado eu tive o privilégio de poder estar liderando eles nessa jornada de a gente estar criando material e aprendendo a como fazer esses processos de audiovisual, desde do roteiro até o final, fazer inscrição em um festival. Então, o que a gente vai apresentar aqui vai ser a nossa experiência, o que a gente aprendeu ao longo desses 4 anos. Então, eu acho que é isso. Se eu fosse me resumir, eu sou uma pessoa que gosta de fazer curta-metragem para a escola. E junto com isso, a gente tem a nossa queridíssima professora Maria Emília. Ela é professora. Ela pode se apresentar melhor do que eu posso falar dela. Eu já falei algumas coisas, então eu sou professora de português e literatura na Liberato e tenho pesquisado junto com os alunos porque há uma predisposição, uma vontade deles de trabalhar com audiovisual e a gente tem o GVM, que é o Grupo dos Voluntários de Mídias. Então tá, começando. O que é um documentário? A gente já pode passar para o próximo slide que vai explicar um pouquinho melhor. Quando a gente pensa em documentário, a gente pensa em algo geralmente um pouco monótono, mas o documentário sempre busca contar uma história, expressar uma ideia. A gente tem várias formas de se expressar. Pode ser por expressar uma ideia. Pode ser por folhetos, pode ser através de vídeos, pode ser através de eu falando a ideia. Mas dentro do documentário, o que diferencia o documentário de uma ficção, de um filme, é que o documentário ele trata uma história real. Ele tem um compromisso com a realidade. Ele apresenta algo que realmente aconteceu. Existem vários tipos de documentário para ser feito, mas um ponto importante que a gente tem que ter em mente quando a gente vai desenvolver um documentário: eu preciso passar uma mensagem, eu preciso desenvolver uma história, eu preciso apresentar algo à pessoa que está vendo. Eu tenho que entender qual é a pessoa que vai ver meu documentário. Então, pode passar o próximo slide, que vai tratar aqui, ó, realidade versus documentário. A gente tem que ter essa questão subjetiva. Oi, sim. Eu só vou pedir se alguém estiver com o microfone aberto para fechar, porque tem um eco. Aí depois vai ficar ruim a gravação, tá? Se alguém estiver com o microfone aberto, por favor, fecha, deixa só o Marcos. Obrigada, desculpa interromper. Perfeito. Então, a gente tem que ter isso em mente. Passar a nossa realidade, passar a nossa ideia, passar o que a gente vai apresentar. Então, como é que se faz um documentário? Sempre quando a gente vai desenvolver um projeto, existem etapas para desenvolver qualquer tipo de projeto. Por exemplo, se eu desejo ganhar músculo, ou seja, virar aqueles cara cheio de músculo, fortão, eu tenho uma etapa até se passar isso. Chega um momento que eu tenho que parar e pensar: o que eu preciso para me tornar bodybuilder, construtor de corpos? Eu preciso de academia, eu preciso de nutricionista, eu preciso ter um tempo para eu poder pensar nesse tipo de coisa. Eu poderia dar outro exemplo. Deixa eu pensar. Pronto, desenvolvimento de trabalho em PowerPoint. Por exemplo, sempre quando o meu grupo vai desenvolver um trabalho em PowerPoint, a gente estuda o tema que a gente vai apresentar e define tópicos, o que é que a gente tem que desenvolver em cima de cada lâmina do PowerPoint, antes mesmo de começar a fazer o PowerPoint em si. Então existe um processo de pré-produção, um momento que eu tenho que parar, imaginar o que eu quero e fazer isso. Esse momento que a gente chama de pré-produção, antes de gravar, antes da ação em si, é um momento primordial. Ele que vai ser onde vai apontar a direção que você vai ir. Então, você tem que ter uma imaginação muito boa, você tem que pensar no seu produto final, ou seja, no seu documentário pronto. Você tem que ter
tudo isso de uma forma organizada e sistemática, para você não se embolar no meio do projeto tá se perdendo. Às vezes a gente começa assim, ó, em roteiro, quando a gente vai desenvolver um roteiro junto, eu e minha equipe para desenvolver roteiro. A gente começa com uma ideia, se perde, depois volta, não sabe mais o que está fazendo, e aí a gente tem um monte de gravação que a gente gerou que a gente não vai usar, ou seja, foi tempo perdido que a gente poderia estar utilizando em outras coisas. Depois, no processo lá no final, na pós-produção, que seria o caso de edição e ver como é que vai ficar o vídeo final, a gente tem material a mais que a gente não vai usar. Então, a pré-produção é o momento mais importante para você dar a primeira guinada para produzir seu curta. Ou seja, existe métrica, existe formas de escrever tudo isso, mas a gente não vai apresentar isso. A gente quer que vocês, com o documentário de vocês tenham uma forma própria de se organizar. Por exemplo, eu sei desenvolver um documentário escrito muito bem, tipo. Só que eu não necessariamente preciso desenvolver dele muito bem. Ficou meio complicado de entender, mas no final eu vou voltar a esse próprio ponto para reforçar. Então, quando vocês forem desenvolver o roteiro de vocês, que é o que a gente pede para vocês pensarem na nos modos, pode deixar no outro slide, de como um documentário é feito. Ou seja, como que um documentário passa uma mensagem. Existe assim, existe vários tipos de filme. Por exemplo, existe filme romântico, de romance, existe filme de terror, filme de coisas tecnológicas. Da mesma coisa, do mesmo modo, existe para os documentários. Os documentários você pode desenvolver ele tratando áreas e assuntos dentro de filmar, dentro da. Vou usar o termo filmagem, mas é o termo errado, mas. Dentro de questões de filmagem específico. Por exemplo, eu posso desenvolver um roteiro priorizando eu expressar essa mensagem de forma poética. Ou, por exemplo, eu posso desenvolver um roteiro, uma ideia, a ideia que eu vou passar, deixando ela mais vaga, ou seja, um roteiro mais reflexivo. E a gente vai aqui apresentar quais são esses 5 tipos que a gente listou aqui com exemplos. Maria Sora, você quer que eu vá ou você pode ir a partir daqui? Você está mutada, Sora. Opa, posso continuar? Beleza. Então, a questão do poético, a gente vai tratar a ideia usando uma trilha sonora, algo que ilustre, vai remeter a sentimentos. Eu posso pegar vídeos e passagens em que eu posso usar uma voz de fundo, uma descrição. Então, daqui um pouco vocês têm aí um material de outras participações na Mostratec Júnior ou em casa, do desenvolvimento de pesquisa de vocês, ou também, por exemplo, em casa, quem está estudando, né, alguém da família filma, a pessoa estudando, escrevendo, pesquisando, né, se organizando, porque a gente sabe que complica um pouco para se juntar, não tem como, então vamos ter que ir combinando e se organizando para chegar, né, nos resultados. Então, eu posso ir no material que eu já tenho, né, para tratar de forma poética, até sentimental algumas coisas. A gente faz alguns vídeos, por exemplo, esse, O Que Vivi da Liberato, tem a narração, e tem imagens em que os alunos gravam eles participando da escola, né? Então, esse aqui é para receber os alunos que vão estudar na Liberato, está no nosso canal. Eu vou ligar só um pouquinho para a gente ver. Então, daqui um pouco, a pessoa que vai participar do documentário, falando que é pesquisa, falando sobre a vida, sobre a realidade, ela pode ter imagens que não sejam só ligadas à questão do estudo em si, mas ligada ao humano, né? Como é o caso aqui. Eu sei que, assim como eu, muitos chegaram aqui cheios de incertezas.
Eu me arrisco a dizer que talvez nenhum de nós tenha de fato conhecimento do que realmente quer quando entra nessa escola. É à primeira vista um ambiente novo, enorme, gigante que assusta, de fato assusta. A mudança assusta. Mas teve algo nessa mudança que me instigou, que me cativou, que me fez ir em frente, que me fez passar por muitas provações, por desafios que eu jamais pensei experimentar na vida. Passei a ter que contar os minutos ainda livres para estudar. Passei a ter que administrar e dar prioridade àquilo que era mais importante, e também saber o que torna algo importante. A pressão de dar prioridade a tantas coisas e esquecer muitas vezes da vida social faz a gente parar e se perguntar: será que vale a pena andar até aqui? E acredite quando eu digo, ninguém é mais fraco por dar um passo para trás. Às vezes, saber recuar é uma virtude, e uma das tantas virtudes que podem ser aprendidas aqui, na Liberato. Eu, pessoalmente, aprendi desde alegorias filosóficas, como a da caverna, que nos instiga a sair da caverna e enxergarmos a luz do conhecimento, até a compreensão de que, com uma régua, um compasso e uma lapiseira, eu posso desenhar uma forma geométrica de quantos lados eu quiser. Tá, tudo bem. Me desculpem, professor de desenho técnico, eu posso ter exagerado aqui e cometido um erro. Isso é onde eu queria chegar, os erros. Já se tem no imaginário popular aquela ideia de que se deve aprender com seus erros. O problema é que esse imaginário popular esquece que o simples fato de reconhecer os próprios erros por si só já é uma grande virtude que a maioria das pessoas não se dá o direito de ter. Ser guiado por alguém que pode te ajudar a construir a tua melhor versão em cima desse erro é o caminho mais curto para transformá-lo em aprendizado. Foi errando e aprendendo com as inúmeras tentativas que os projetos de Santos Dumont evoluíram até o 14 bis. Assim como tantos outros jovens da Liberato chegaram ao seu sucesso com persistência. A persistência que está sempre presente e se mostra como alternativa para superar os obstáculos em nosso caminho. Eu não fui o primeiro, e nem vou ser o último a dar valor e a sentir falta de passar por esses portões, de andar pelo gramado, de conhecer pessoas de todos os lugares, de ter a ajuda necessária para continuar no meu caminho, de sentir isso que não dá para descrever, sabe? É diferente. Eu sei que todos que passam por aqui sabem disso. Especial, quase que mágico. Uma sensação indescritível de algo quase nostálgico que nos marca desde o primeiro dia e que não se cala nem mesmo diante do diploma. Essa sensação faz parte da minha história e da história de muita gente. Na Liberato, nós construímos a nossa história. Entendo apenas que, tanto para você que não sabe o que quer e que não tem um objetivo traçado, quanto para você que tem grandes planos, a Liberato é e sempre vai ser uma escolha, um caminho e um futuro. Sim? Alguém falou alguma coisa? Perguntou? Acho que não. Eu poderia comentar. Pode, por favor. Dessa gravação. E como é que a gente fez esse roteiro? O Alexandre Agostinho, que é um outro colega do GVM, ele escreveu tudo isso em domingo de manhã, por conta que o Alexandre já está ali há um tempo, e ele tinha esse texto pronto. Era um texto, não tinha imagem sobre isso ainda. Nesse texto, a gente pensou, legal, a gente tem uma narração em cima disso. Como que a gente vai poder expressar a mensagem que a narração está dizendo? Então, a gente chegou à conclusão que, cara, a gente vê tanta coisa bonita no colégio que é só gravar. Só gravar, fazer um compilado, colocar a narração por cima, ponto, tá aí nossa mensagem. Quando a gente vê o pessoal que já tá dentro desse colégio há um tempo, bate aquela recordação e aquela lembrança, algo muito emotivo, ou seja, a gente utilizou a filmagem como uma forma de expressar um sentimento, além da narração.